Olá, gente. Mais uma vez estamos de volta para gravar uma mensagem pastoral, como nós combinamos. É um prazer falar com você nesse dia. Hoje gostaria de falar sobre o tema da reforma, a reforma protestante, que é comemorada no dia 31 de outubro, visto que nós somos herdeiros desta reforma, somos fruto dessa reforma, como cristãos evangélicos, somos fruto dessa reforma. Mas lembrando que a reforma não começou com Martinho Lutero. A reforma, na verdade, já vinha sendo precedida, já estava sendo questionada, os dogmas, as doutrinas do catolicismo já estava sendo questionada por outros reformadores que vieram antes. Nós tivemos John Wycliffe. John Wycliffe foi um dos reformadores que foi abafado, eliminado pela igreja. Nós tivemos, após John Wycliffe, nós tivemos John Hus, que foi queimado em praça pública por causa da reforma. Esses dois sacerdotes católicos que questionaram a igreja sobre os seus dogmas e sobre as suas práticas religiosas. E depois, em 31 de outubro de 1517, então veio Martinho Lutero, mais um sacerdote que se levanta, que era um monge, que se levanta então para se opor à igreja quanto às suas práticas religiosas antibíblicas, extremamente fora dos padrões e dos princípios da palavra de Deus. E, portanto, Martinho Lutero se encontrou com Deus, teve um encontro na leitura do texto bíblico que eu vou ler para você aqui, que está em Romanos 1:17, quando a palavra do Senhor diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui diz a história que exatamente Martinho Lutero se rendeu e se converteu e tomou uma decisão de tentar reformar a igreja. Nunca foi a ideia dele, nunca foi a cisão, a separação, nunca foi a cisão, mas era reformar a igreja, a teologia da igreja. Mas como Wycliffe, como John Hus, ele também foi perseguido e corria risco de morte. Então, em 1517, 31 de outubro, ficou como a data da reforma. Martinho Lutero então preparou umas teses dos quais ele cria a mudança que ele achava que haveria ser necessário na igreja, e pregou na porta da igreja 95 teses. E a partir dali, Martinho Lutero passou a ser o inimigo da igreja, perseguido pela igreja, mas nós somos, como eu falei no começo, fruto dessa reforma. Nós somos, a nossa história começa com a reforma protestante, passou a ser chamada de reforma protestante. E a partir de então, nós devemos a ele, devemos a ele e aos demais que o antecederam a nossa mudança, a nossa abertura de conhecimento da Bíblia. Então a teologia chegou ao conhecimento de pessoas leigas, e a Bíblia chegou ao conhecimento do povo, ou seja,
aquilo que Deus desejava que fosse feito, né? Que o povo conhecesse a Bíblia, que o povo lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia. E a Bíblia chegou até você, e eu gostaria de chamar a atenção para os cristãos, para nós, igreja, que não desprezássemos esta oportunidade, essa liberdade que nós temos de hoje ter acesso à Bíblia, de podermos usar uma Bíblia sem sermos punidos, pelo menos no nosso Brasil, e por enquanto, né, cremos que assim será, nem sermos punidos por isso. E você aproveitasse essa oportunidade, que você valorizasse essa reforma que foi feita, porque muitos sofreram e pagaram com a vida por isso. Apesar de que quem morreu por nós sabemos que foi Jesus pela nossa salvação, mas o preço da reforma foi alto. E as nossas convicções teológicas têm base exatamente na reforma. Então, querido, a reforma deve ser a nossa meta. Vejam que os anos se passaram e os países onde as reformas aconteceram hoje estão precisando, as igrejas, a teologia, que foi na Europa, né, como em alguns países da Europa, hoje eles precisam, na verdade, de reforma. Assim como a América do Norte já necessita de que imigrantes evangélicos, imigrantes cristãos possam trazer um avivamento e reformas. Hoje, no nosso Brasil, nós precisamos atentar para a reforma da igreja. A igreja perdeu a sua direção, tem abandonado a teologia, as igrejas têm abandonado a escola dominical, igrejas que têm surgido atualmente não têm escola dominical como prioridade, não tem um seminário de respeito e de responsabilidade como prioridade para formar a sua liderança. Enfim, se nós abandonarmos a Bíblia, como estamos vendo o abandono da palavra, ignorando a palavra, nós estamos já prestes a necessidade de uma nova reforma. Olha para isso, atento para esse detalhe, para essa causa. Você precisa ser um cristão bíblico, você precisa ser um cristão que busque conhecimento, que busque leitura, que busque estudar a Bíblia, que busque se formar para ensinar, se preparar para ensinar. Porque senão, querido, nós vamos cada dia mais nos distanciar da verdade. E essa foi a causa. A Igreja Católica é fruto da Igreja primitiva. A Igreja primitiva, a Igreja mãe, mas com o abandono da Bíblia, ela acabou se tornando um catolicismo romano, submisso e dirigido pelo Império. Então, queridos, aqui eu quero chamar a atenção para a reforma. A reforma protestante nos traz a fazer uma reflexão sobre a reforma da nossa era, da nossa época, reforma teológica, reforma da teologia defendida pelas igrejas, porque vamos nos moldando ao mundo. E o apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos moldar ao mundo. Ele disse, antes nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, pela palavra. O mundo não tem padrão para dar para a igreja. E vamos fazendo concessões e mudando ao mundo. Então precisamos de reforma na teologia da nossa igreja, no Brasil e já. Porque as pessoas estão fazendo aquilo que é conveniente, aquilo que junta multidões. Mas não é isso. Que
Deus está procurando. Nós precisamos andar com a verdade. E muitos pagaram o preço para que essa verdade fosse pregada e chegasse até você e chegasse até nós. E eu gostaria também de chamar a atenção para uma reforma na sua vida. Quem sabe você está precisando de reformar, uma reforma espiritual, está precisando de uma reforma na sua vida. Você que está aí do outro lado me assistindo, a sua vida não está precisando de uma reforma? Aí eu gostaria de dizer para você, a reforma da igreja veio pelo mover do Espírito na vida de Martinho Lutero, de John Hus, Wycliffe e Martinho Lutero. A reforma na sua vida, e para isso eles precisaram da unção e da graça do Espírito Santo. A reforma na sua vida depende de quê? Da unção, da graça, do poder do Espírito Santo na sua vida. Peça a Deus para te renovar e fazer uma reforma na sua vida, também na sua família. Você que está me assistindo, você que está aí do outro lado, que Deus possa te restaurar. Que a reforma protestante possa mover o seu coração e lembrar que você está tendo oportunidade, que nós temos a oportunidade hoje, o privilégio de termos uma teologia bíblica, que nós temos acesso a uma teologia bíblica, nós temos acesso à Bíblia, nós temos liberdade no Brasil de sermos cristãos livres para professar nossa fé. E agora a pandemia tem deixado muitos em casa. Por que você está em casa? Se o vírus pode ser pego na rua e você vai para a rua, vai para o trabalho, vai para o supermercado, por que você só pegaria o vírus da igreja? Volte a congregar. A pandemia tem mostrado que muitos que estavam na igreja só estavam esperando uma justificativa para ficar em casa, uma oportunidade. E infelizmente tem matado a fé de muitos. Mas nós estamos aí orando e pedindo a Deus uma reforma na igreja. A pandemia, o vírus trouxe aí uma nova realidade. Nós precisamos de uma igreja renovada, um avivamento, uma reforma na igreja. Quero orar com você, pedir a Deus a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Amém? Ora comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, queremos agradecer pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Pai, estamos chegando a uma data comemorativa do Dia da Reforma, que marcou a nossa história cristã, marcou a vida da igreja no mundo. Um diferencial entre religiosidade e uma fé genuína, verdadeira num Deus vivo. Eu quero pedir, Senhor, que este irmão, esta irmã, essa pessoa que está do outro lado nos assistindo, possa, Deus, ser tocado pelo Teu Espírito para não viver uma religiosidade vazia, vã, passageira, mas que possa buscar no Senhor, pelo Teu Espírito, uma fé viva, porque o justo viverá pela fé. Essa foi a palavra que tocou o coração de Martinho Lutero e que veio até nós. Ó Deus, uma chama que acendeu no seu coração. Ó Deus, chegou até nós. E que essa chama que acende hoje no coração desse servo do Senhor, dessa serva do Senhor, dessa pessoa que nos assiste, possa, Deus, alcançar muitas vidas, possa incendiar o coração da sua família, da sua comunidade, da sua igreja e da sua comunidade, Pai, de forma a alcançar o mundo e ganhar almas para o Teu reino. Toma nossa vida em Tuas mãos, Pai. Livra a igreja brasileira de todos os males. Peço pelos pastores que estão em atividades, peço, Deus, pela saúde, pela vida espiritual e emocional, pelas famílias dos pastores, dos missionários que estão no campo, homens e mulheres que estão a serviço do Senhor, Deus, ensinando, pregando, desenvolvendo o seu ministério, Deus, colocando em prática o dom que o Senhor deu. Não deixe, Deus, que cessem de trabalhar, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós clamamos aos céus: envia, Senhor, ceifeiro para a Tua seara, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Perdoa as nossas faltas, Deus, e traz um avivamento para a igreja, ó Deus, nesse tempo de pandemia.
Nós pedimos ao Senhor pela tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.